Olá, meus amores. Vamos então finalizar hoje o livro de Provérbios. Estaremos meditando no capítulo 31. Glória a Deus, né? O último domingo do ano e o último capítulo do livro de Provérbios, para a gente fechar assim com chave de ouro. Muitas instruções. Nós vamos ver no início do capítulo 31 as instruções ou orientações de uma mãe ao seu filho que se tornou um rei, né? Então, a gente vai ver como uma mãe que instrui um filho, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos, né, amanhã o que serão os nossos filhos. Só o Senhor Deus é que sabe, mas cabe a nós, como mães, ensinarmos, falarmos, repetirmos e com a graça e a capacitação do Senhor, com a sabedoria que vem do trono dele, ensinar os nossos filhos nos caminhos da retidão, para que quando eles forem adultos, na profissão que eles estiverem, aonde eles estiverem, eles possam refletir esses ensinamentos recebidos na infância. Então a gente vê que tamanha a importância de uma mãe na educação, na criação e no ensino da vida de um filho. Começa assim: as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Então ela começa aqui declarando quem é esse filho. Em primeiro lugar, é alguém muito valioso, é o filho do meu útero, alguém provavelmente que foi desejado, querido, amado. E também é filho da promessa do Senhor, porque ela fala, né? Filho dos meus votos, filho consagrado, filho pedido da mão de Deus. Então, alguém que é especial. E aí ela começa então as orientações para esse precioso filho. Versículo 3. Não dês tua força às mulheres, nem os teus caminhos, aquilo que destrói os reis. Então a gente vê aqui a orientação dela, que uma vida de promiscuidade é uma vida que destrói a vida de um homem. A gente sabe, né, quem já viveu muito tempo, já viu muitos testemunhos, muitas experiências, para ver como uma mulher ela é influente na vida de um homem. Como uma mulher ela tem influência para construir e levantar esse homem, como também para derrubar e destruir. Um exemplo muito clássico da influência de uma mulher é Sansão, Dalila na vida de Sansão, né? Ela foi ali uma destruição na vida daquele homem consagrado, separado daquele homem de Deus. Através das suas atitudes, ela causou uma destruição na vida de Sansão. Então, aqui a mãe já está alertando sobre o procedimento desse homem quando for escolher uma mulher, né? Escolher corretamente. Versículo 4. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Naquela época onde era instituído a monarquia, o rei ele detinha todo o poder. O rei ele governava no sentido de executar, né, de administrar ali a população, o que hoje no nosso país é feito pelo presidente da República. Naquela época, o rei ele detinha todo o poder, ele próprio que legislava. Não havia o poder legislativo como nós temos aqui no nosso país, com a Câmara, né, dos Deputados, dos Vereadores, ou dos deputados e do Senado, né, no âmbito federal, a Assembleia Legislativa no âmbito estadual e a Câmara de Vereadores no âmbito municipal. Naquela época, o rei ele era absoluto, ele tinha todo o poder, então ele legislava, ele executava e ele julgava as causas também, o que hoje é realizado pelo Poder Judiciário. Naquela época, o rei julgava, as pessoas tinham os seus conflitos, os seus problemas, as suas demandas, e elas traziam o rei
para que ele solucionasse. Lembra do rei Salomão com as duas mulheres discutindo que o filho era de cada uma delas? E a mulher pegou o filho morto, trocou com a outra, né? E quem julgou aquela causa? O rei Salomão, porque o rei, ele era o monarca absoluto, ele detinha todo o poder. O que hoje no nosso país há uma tripartição de poderes, né? Onde há essa divisão. Mas o princípio da mãe de Lemuel permanece o mesmo. Não é sensato, não é sábio que o governante, seja ele da esfera executiva, legislativa ou judiciária, se entregue a bebidas. Porque a gente sabe como a bebida alcoólica, né, como se entregar à bebida, a embriaguez, ela entorpece o entendimento. Ela desvia do foco. E aqui o rei, ele tem que ser sóbrio, sensato, ele tem que julgar as causas corretamente, conforme a lei e conforme a justiça. Então, a mãe de Lemuel ensina, olha, não se entregue à promiscuidade, a mulheres erradas, também não se entregue à bebida. Como eu trabalho no fórum, gente, eu vejo cada dia mais o quanto a bebida tem sido uma desgraça na vida das famílias, dos lares. Então eu falo assim, que para a gente ser contra a bebida, não precisa nem ser crente, basta a gente olhar para os fatos. São acidentes do trânsito, brigas de família, o que tem de violência doméstica e familiar por causa de bebida alcoólica não está escrito. O que tem de crimes como homicídios, brigas, discussões, em ambientes de bebida alcoólica também não está escrito. Então, assim, a gente acaba ficando até radical. E eu sou radical nesse ponto, porque eu vejo como é uma desgraça na vida das famílias, né? Então, algo que realmente não é bom, deve ser evitado, sobretudo por aqueles que precisam ter bom senso, precisam ter retidão, precisam julgar conforme a justiça. O versículo 6 fala assim: dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Aqui há uma discussão entre os teólogos dizendo que esse texto ele é em contradição com outros textos, com o texto lá de Paulo que fala que não se embriaguem com vinho, né, no quadro de solução. Então que que a Bíblia ela é contraditória, ela gera conflito. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes ele fala que não há conflito, que nesse caso aqui é como o uso hoje de uma droga forte para pacientes terminais, por exemplo, com câncer. Como é que eles dão normalmente para pacientes terminal, para tirar as dores de câncer? Tem uma droga que eles dão? Morfina. Morfina é uma droga, né? Mas ela é permitida com essa finalidade de exercer misericórdia, de suavizar a dor daquele que está perecendo, daquele que está morrendo no leito da morte. Então, o pastor Hernandes diz que aqui, a bebida forte naquela época, ela tinha a mesma finalidade que hoje a morfina, que é talvez uma droga mais potente, né, que foi descoberta aí pela medicina, com essa finalidade de suavizar, de retirar as dores daqueles que estão perecendo. É uma forma de exercer misericórdia para com essas pessoas. Mas que o princípio de não se embriagar, de não se entregar à bebida, ele é coerente em toda a Bíblia Sagrada. Versículo 8. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Olha só o conselho dessa mãe. Um homem que está no poder de governo, de direção, ele precisa sim estar atento à necessidade das pessoas pobres, das pessoas oprimidas, das pessoas à margem da sociedade, dos inválidos, dos deficientes. Um governo que se preze, ele está ali para servir o povo, sobretudo das pessoas mais necessitadas e carentes. O governo, ele precisa primar por isso e não oprimir mais ainda essas pessoas. Então, é muito bom quando a gente vê um governo, ele decretando, que seja através de medidas provisórias, leis que beneficiam o pobre, leis que beneficiam os excluídos, leis que beneficiam, por exemplo, as famílias de deficientes, de autistas, de pessoas que têm dificuldades.
Porque é muito pesado, gente. Quem é mãe atípica, né, ou pais atípicos, sabe do peso que é, o peso aqui eu estou falando, em todas as dimensões, inclusive financeiro. Porque o menino tem que fazer fono, tem que fazer psicólogo, tem que ir no neuro, sabe? É tantos recursos que você precisa disponibilizar para ajudar. E nós, como Estado, temos que sim acolher e ajudar essas famílias. Então ela está orientando exatamente o filho dela a isso. Olha, não vire as costas para o necessitado, né? Mas dê atenção para a necessidade dessas pessoas. Não vire as costas para eles como governante, porque muitos governantes querem apenas não servir o povo, mas servir-se do povo, oprimir ainda mais, tirar todo o lucro que pode para se enriquecer de forma ilegal, injusta. E aqui ela está falando, olha, haja corretamente. Se você vai ocupar uma posição de destaque, de líder, cuida daqueles que não têm como se defender, cuida das causas do órfão, cuida das causas das verdadeiramente viúvas, cuida das causas dos necessitados, dos oprimidos. Olhe para essas pessoas. Essa é a orientação dela. E nós tiramos como um aprendizado para nós, que são ensinos que nós devemos também ensinar os nossos filhos a serem benevolentes, misericordiosos, serem corretos, serem justos, seguirem, né, o princípio da palavra de Deus, não se entregarem para a bebida, não se entregarem para mulheres erradas. São conselhos que nós devemos sim oferecer. E não como antigamente, né? Antigamente era muito comum o menino ter certa idade, o pai levava o menino para o bordel, para ele aprender a ser homem, entregando ele exatamente para prostitutas. Outros que dão bebida alcoólica, muitas vezes para os filhos que ainda são crianças, que é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, nós como pais devemos primar pelo ensino da palavra de Deus. Não é fácil, mas a gente precisa fazer a nossa parte e deixar que o Espírito Santo faça a dele, porque a nossa palavra ela vai ecoar até os ouvidos, mas dos ouvidos ao coração é o Espírito Santo que fará esse percurso, esse caminho, que essa mensagem seja levada até o coração dos nossos filhos. A partir do versículo 10, aqui no livro aqui de Provérbios, começa a falar sobre a mulher virtuosa. E quando a gente lê, é uma mulher tão poderosa, é uma mulher tão, usando um termo muito utilizado nos dias de hoje, uma mulher tão empoderada, tão potente, que a gente se sente pequena. Eu falo, Senhor, eu não tenho tudo isso dessa mulher. Alguns estudiosos dizem que essa mulher de fato não existiu, que é apenas um exemplo para nos inspirar de como deve ser a busca de uma mulher. Outros falam que existiu, a gente não sabe, mas fato é que as qualidades, as virtudes dessa mulher estão aqui na palavra para nos inspirar. Às vezes eu falo assim, meu Deus, né, falta tanto, mas tudo bem, vai que eu vou viver até 80 anos, eu tenho ainda muito tempo para continuar a busca por esse padrão, né, aprimorar. E todas as vezes que a gente lê, a gente é enriquecido e a gente é desafiado a ser uma mulher melhor, a ser uma mulher virtuosa, a ser uma mulher cheia de sabedoria e das virtudes do Senhor. Estão prontos para começarmos a ver como é que era essa mulher poderosa? Diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Quantos homens têm sofrido por escolhas de mulheres erradas? Mulheres que não são de confiança, mulheres que traem, mulheres que roubam, no sentido de que gasta demais, que não tem o senso, né, do marido. Eu quero, porque eu quero ir para Paris. Mulher, mas nós não temos dinheiro. Mas eu quero ir para Paris, não quero nem saber, dê o seu jeito, mas me leve para Paris.
Uma mulher sábia, ela não age dessa forma, trazendo peso, trazendo dificuldades para sua família. Eu conheci uma família que o homem ele ganhava bem, mas ele não prosperava, eles tinham muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque a mulher fazia compras em excesso. Era bolsas caras, uma atrás da outra, sapatos caros, perfumes caros. Meus irmãos, nós não podemos ter tudo de uma vez. Não é verdade? Tudo tem um planejamento. Às vezes você quer algo melhor, você vai planejando ali, até você conseguir uma coisa, mas tudo não terás, a não ser que seja muito rico. Mas a gente que vive com salário contado, a gente precisa de organização, de estabelecer prioridades. E a mulher virtuosa, ela sabe disso, e ela faz bem para o marido dela, e não mal, e são todos os dias da vida. Não é que um dia ela está bem, alegre, feliz, do outro dia ela está emburrada, briguenta, rixosa, sabe? Ela tem ali um certo... Claro que tem dias que nós não estamos tão bem assim, né? Tem dia que a gente precisa da compreensão dos nossos maridos, mas... No geral, a mulher virtuosa, ela faz bem, ela é confiável, tanto financeiramente, moralmente, ela é uma mulher confiável, porque ela confia e teme a Deus em primeiro lugar. Então ela fala, antes de eu trair meu marido, eu vou trair o meu Deus, eu quero ser fiel ao meu Deus. Ela é moralmente correta, moralmente confiável. E a mulher virtuosa, por isso que ela é difícil de encontrar, por isso que o valor dela é inestimável, o valor dela é muito acima do valor de um rubi, de uma pedra preciosa, é essa mulher, porque ela é dádiva do Senhor na vida de um homem, né? A Bíblia diz aqui em Provérbios que aquele que encontra uma esposa, ele achou o favor do Senhor, ele foi agraciado com a bênção de Deus, porque uma mulher virtuosa, ela é um tesouro de raro valor. Vamos ver como é que era a dinâmica na vida dessa mulher. Versículo 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Aqui o autor ele fala como ela é dedicada no trabalho. Ela é uma mulher proativa. Ela é uma mulher que ela não é parada, ela não é ali só esperando cair, né, do céu, ou que o marido traga tudo de mão beijada, mas é uma mulher que colabora com o bem-estar da família. E ela busca lã e linho. E ela trabalha reclamando, resmungando. O texto fala que ela trabalha de boa vontade, inclusive com as suas mãos. É uma pessoa que põe a mão na massa. Não é aquela pessoa que só sabe mandar, dar ordens, mas ela faz também. Ela não teme, ela põe a mão na massa e faz. E sobre esse texto que fala que ela é como um navio mercante, o pastor ele fala, inclusive, que ela entende aqui, gente, aí realmente a gente se sente pequeno, né? Até mesmo de economias internacionais, como é que o mercado funciona, ela está atenta. Eu imagino que se fosse hoje, né, o dólar está subindo, né? Vamos então estar atentos, porque ela está atenta que ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida, né? Naquela época o navio mercante ele trazia os mantimentos de outras nações, de outros povos, e trazia para o local, para a cidade ter todo o suprimento necessário. Então assim essa mulher também, talvez fosse hoje ela comprasse na Shein, que vem de fora, por que não? Porque ela poderia estar economizando também, ela poderia estar atenta às dinâmicas do mercado, para tentar investir ali os rendimentos da família, porque ela preocupa não só em gastar, mas em investir aquilo que ela constrói, que ela conquista, que ela trabalha. Isso não é errado. Trabalhar, investir. Versículo 15. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Então, de fato, ela não come o pão da preguiça. Ela levanta, ela organiza, ela programa a dinâmica da casa, como é que vai ser, qual vai ser o cardápio do dia, qual vai ser o cardápio da semana, o que cada uma, né, das suas servas vai fazer na casa. Essa é uma parte, assim, para mim é muito difícil, né? Ter que estar gerenciando, mandando. Essa mulher é uma gestora.
Ela administra bem ali o seu lar, sua casa, a dinâmica dessa casa, para que tudo funcione adequadamente. Versículo 16. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com fruto de suas mãos. Olha que interessante. Ela investe. Vamos comprar aquele campo? Vamos. Mas ela não deixa lá criando mato, não. Ela quer fazer um negócio produzir. Vamos capinar. Ela vai ajuda com as mãos. E aqui fala, ó. Ela planta uma vinha com fruto de suas mãos. Né? Vamos botar para produzir o negócio. Eu não quero nada aqui perdendo, né? Continuamos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus lábios. Tem uma parte que fala, né, de dignidade, ela se cinge, né? Então ela não preocupa apenas com a estética, mas ela preocupa também com as qualidades internas, né? Sobre as suas virtudes. E também não descarta o cuidar do seu físico. Porque força e braços, aqui fortalecimento, hoje eu imagino que talvez ela estivesse até numa academia, movimentando, adquirindo força, né, botando, porque a gente depois dos 40 anos a gente começa a perder musculatura. Então vamos lá, reparar, vamos correr atrás, né, vamos ser dinâmico, ativo, vamos cuidar também da aparência física. Porque ela é uma mulher virtuosa. Eu não imagino essa mulher tão virtuosa sendo uma mulher caquética, sendo uma mulher com roupa rasgada, desleixada, em hipótese nenhuma. Versículo 18. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela põe a mão na massa, ela trabalha junto também. Ela estende suas mãos aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Aqui a gente vê que ela é uma mulher generosa. Ela é uma mulher piedosa. Que ela não está apenas preocupada em angariar lucros, seus investimentos e aumentar seu patrimônio. Mas o que ela tem, ela também divide com aquele que necessita. Ela colabora, ela é generosa e ela entende que a alma que é generosa prosperará, porque a generosidade, Deus abençoa a pessoa que é generosa e ela entende esse princípio. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Veja bem, ela não é pega de surpresa com as intempéries, com a neve, com o frio, com o inverno. Ela é precavida, ela se organiza para esperar os momentos de dificuldade. E ela não se pega de surpresa, mas ela tem ali todo o suprimento necessário para a proteção da sua família. 23. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são suas vestimentas e ela se regozijará no tempo vindouro. Aqui que está força e honra, né, no sentido de virtudes internas. É uma mulher que ela não está preocupada só com o que é externo, mas ela está preocupada sobretudo com as virtudes do seu interior. Em ser uma mulher virtuosa, em ser uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher que tem a sua força depositada no Senhor. E ela não teme o futuro, né? Mas ela se regozija no tempo vindouro, naquilo que vai chegar. Ela abre a sua boca com sabedoria e a sua língua é lei de bondade. Aqui a gente lembra muito do papel de uma mulher dentro de casa, né? Do lar, de falar, de ensinar, de abrir a boca. Aqui é uma mulher que ela, mesmo trabalhando fora, ela não descuida do dentro, ela não descuida do seu ministério mais precioso, que está dentro da sua família, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho. Pelo contrário, tudo aquilo que ela adquire lá fora é visando o bem-estar dessa família, é visando o bem-estar da sua casa. 27. Ela olha bem para os caminhos de sua casa e não come o pão da preguiça. Ó meninas, não come o pão da preguiça. Teve uma jovem que ela se casou com um rapaz e ele trabalhava fora. E ela não trabalhava fora, deveria trabalhar dentro, né? Mas ela acordava meio-dia, ela falava, vou almoçar na casa da mamãe.
o cara chegava em casa, não tinha comida, aí ele tinha que comer da marmita, comer no restaurante. E aí ela não lavava roupa, porque o marido trabalhava fora e tal. E aí ele não tinha roupa para vestir, ele começou a comprar roupa, porque as roupas estavam todas sujas. Você acha que esse casamento durou? Não havia parceria, não havia cumplicidade, não havia ajuda mútua, e aí não tem quem consegue construir um casamento, um lar dessa forma. Nós mulheres também somos participantes para o bem-estar da família. E digo mais, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Então nós sim precisamos buscar essas virtudes do Senhor. 28, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. É uma mulher que é admirada e elogiada pelos filhos. Seu marido também, e ele a louva, o marido também reconhece o valor dessa mulher. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. Para aquela família, aquela mulher era a mais espetacular, ela a rainha da casa. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. E aqui, queridos, eu digo que é o ponto central, o segredo dessa mulher virtuosa. O temor do Senhor. Essa mulher, ela é de confiança porque ela teme a Deus. Essa mulher, ela é generosa porque ela é uma mulher que teme a Deus. Essa mulher, ela é trabalhadora porque ela entende o valor do trabalho, porque ela teme ao Senhor. Aqui está, para mim, o segredo, o cerne do sucesso dessa mulher virtuosa. Temer ao Senhor, né? E essa mulher, ela é louvada, ela é elogiada pelos filhos, pelo marido e com certeza pelo Senhor, que agrada do comportamento, da conduta dessa mulher. 31, dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. As próprias obras, tudo aquilo que ela fez, que frutificou, também a louvam. A sua generosidade, as pessoas que foram tocadas pelo cuidado, pela generosidade dela, com certeza também louvam essa mulher. E eu digo que para nós, ela é um exemplo. E eu estava refletindo sobre isso e vejo, né, claramente na minha vida pontos que eu preciso melhorar. Que eu olho para essa mulher e falo, não, eu ainda preciso alcançar ainda alguns pontos que na minha vida precisam ser melhores. E o Senhor sabe disso. E eu creio, mulheres, que o Senhor vai nos ajudar, vai nos conceder graça de sermos mulheres melhores, mães melhores, esposas melhores, filhas de Deus melhores, que alegram, que exaltam o coração do nosso Deus. Que esse é o nosso objetivo. 2025 está chegando e aqui entra mais um alvo: sermos mulheres virtuosas, buscarmos mais virtudes. Qual área que você que ouviu essa mensagem precisa melhorar? Em qual aspecto, como esposa, como mãe, como mulher de Deus, você precisa melhorar baseado no livro de Provérbios? Fica o desafio para nós buscarmos crescer cada dia mais. Próxima aula, ensinos novos, surpresa, não perca e venha participar da nossa próxima Escola Bíblica Dominical, que estaremos iniciando novas lições, novas aulas e novo tema. Deus te abençoe e até lá.